A paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria para nós estarmos juntos, mais uma vez, no nome de Jesus, para juntos meditarmos na palavra de Deus. E é poderosa, né? Poderosa para nos mostrar, nos indicar a direção que devemos seguir, a direção que precisamos e que devemos seguir. Amém? Introdução, vamos à palavra. Eu tenho até um testemunho para contar para os irmãos, mas não será hoje, porque eu vou ocupar bastante tempo com a lição é maior do que o que eu consigo ministrar, então eu vou ver aqui até onde que a gente consegue ir nesse tamanho aqui, amém? O assunto é bem amplo, né? Bem vasto, tem muita coisa aqui, né? E vamos ver onde nós conseguimos chegar. Bom, para vencer as adversidades da vida, o cristão deve saber bem quais são os seus adversários e também os meios pelos quais Deus o equipou para vencer as batalhas espirituais. Eu tive experiência no treinamento de guerra, né, na base aérea de Anápolis, né? E lá no treinamento de guerra, uma coisa que a gente aprendia é primeiro analisar, conhecer, informação. Informação é tudo, né? Então tinha que saber quem era o inimigo, como é que, né, qual que é as possibilidades dele. E segundo, quais são as nossas possibilidades, o que nós temos à disposição, o que nós temos que melhorar, o que nós temos que aprender para que nós possamos vencer o inimigo. Claro que o inimigo faz o mesmo com a gente, né? Ele vai nos analisar, olhar nossas fraquezas, olhar as nossas possibilidades e vai se lançar ao ataque. Então, quando nós olhamos só de um lado, nós acabamos ficando vulneráveis, né? Se nós olharmos só as nossas possibilidades, nós subestimamos o inimigo, né? Se a gente olhar só para o inimigo, nós não sabemos de que nós somos capazes. Por esse motivo mesmo, o tópico de número 1 já fica um pouquinho comprometido. Olha lá. Olha a palavra embora lá. Embora Cristo tenha vencido e despojado toda a autoridade espiritual, está em Colossenses 2:15, né? Os fiéis estarem libertos da escravidão do pecado, as forças do mal continuam a ameaçar o cristão. Por algum motivo eu não concordei com esse texto aí, né? Um motivo bem sutil, eu não concordei com a forma que ele foi colocado aqui. Porque ele fala, bom, embora Cristo tenha vencido, né? E vocês foram libertos, então faltou explicação aí, né? Mas se eu fui liberto, então eu fui liberto, né? Se Cristo venceu, então ele venceu, né? Mas aí é que está o grande problema, tá? É a forma, né? As armas e o que temos a fazer. E esse texto aí ficou um pouquinho comprometido. Ele costuma ser maior do tópico primeiro, né, pastor Machado? Ele costuma ser maior que isso aí, né? Ficou muito, muito pequeno e não retrata as possibilidades que nós precisamos e que nós temos, é claro, tá? Nós temos. Só temos que analisá-las aqui no contexto, né, agora, ok? Bom, nós temos aí os antagonistas. Quem são os antagonistas, né? Quem é que se opõe ao cristão? Quem é que se coloca em oposição à nossa posição de crente, né? Para fazer aquilo que lhe é próprio, né? Que é impedir a nossa chegada finalmente no reino, não é isso? O motivo principal é barrar a situação, né? E a gente vê o mundo agindo, a gente põe a culpa nas pessoas, a gente olha para um, olha para outro, mas essa pessoa, eles falam, não, irmãos, tudo está lá, a explicação toda está lá no reino espiritual. Aquele opositor ali, ele é só um instrumento, do mesmo jeito que somos instrumentos, na mão de Deus tem instrumentos na mão dos opositores de Deus, para também cumprir com o objetivo principal deles, tá?
E a gente, às vezes, não compreende, né, muito bem o que está acontecendo, por que essa pessoa fez isso, por que o fulano faz isso comigo? Como é que uma pessoa faz isso comigo? Não é o fulano, não. São os opositores no reino, ali, num outro nível, que estão fazendo, estão usando aquela pessoa ali, estão usando aquele, tá? Aquele servo ali, está servindo de servo. Às vezes nem é, mas está servindo de, tá? Porque também não entende esse lado espiritual. Às vezes são até crentes, né? Engraçado que os nossos maiores opositores não estão muito longe de nós, não. Estão bem próximos de nós. Porque o inimigo está agindo ali, né? Está influenciando de alguma forma ali, e eles não deixou de ser crente, tá? Aliás, nós temos pouco problema com os lá de fora, né? Os de longe, não é? Os problemas são os que estão perto. Vamos lá. Porque o diabo sabe, né, quem é que ele vai. O diabo, então, é o primeiro opositor, conhecido também como Satanás, adversário, acusador, né? Essas palavras são fortes, né? E eu até brinco com os meninos aí, os jovens, né? A questão da bola, quando eles vão jogar o futebol lá, chama o opositor, né, de adversário, adverso. E aí ele tem que começar a tratar ele como adversário mesmo, tem que ficar um pouco cruel nesse negócio, que senão não vai ganhar dele, né? Veja que o adverso é aquilo que se opõe, é aquele que quer fazer gol do outro lado, né? E que vai fazer de tudo para passar por cima de você. Se você ficar bonzinho com ele, ele passa por cima de você. Se ficar ruim como ele, aí você fica pior que ele. Então, eu estou usando isso só para ilustrar, tá? Nada contra aí quem gosta, mas é só para ilustrar que você tem um lado de lá e tem um lado de cá. E o jeito que você vai tratar isso vai fazer toda a diferença. Então, o diabo, na verdade, do lado de lá, e é o opositor, tá? Adversário, acusador, o que ele faz o tempo todo? Acusar. Por que ele faz isso? Um objetivo só, diminuir a nossa fé. As pessoas falam extinguir, mas para extinguir você tem que ir diminuindo. Ninguém pega esse negócio e arranca da pessoa, né? Ele tem que ir fazendo ações. Aí uma ação hoje, outra ação amanhã. Só uma perguntinha. Tem alguém aqui que não foi vítima de uma ação dessa durante toda essa... Só essa semana, gente. Esquece os outros... Só essa semana, você percebeu que o inimigo fez alguma ação para diminuir a sua fé? Não, mas o objetivo final é diminuir a fé. Tudo que ele faz é para, né, eu vou provar para vocês aqui dentro da lição ainda. Então, seja bem-vindo ao grupo, né, o clube dos que foram atacados. E se tiver alguém que não foi, eu quero fazer uma entrevista com você aí no final, né, porque eu estou precisando aprender, né, como é que faz para ficar uma semana sem sofrer nenhuma ação para tentar diminuir, para tentar destruir, para matar, roubar, destruir, né? 3 ações básicas. Exatamente, isso para nos neutralizar e, né, esvaziar. Vamos chegar lá no esvaziamento, lá na frente. Bom, então ele é apresentado como a serpente. Por que a serpente? Porque a serpente, ela ataca de surpresa, né? A serpente, eu não sei se o exemplo é muito bom, colocar uma cobrinha inocente, porque a cobra não escuta, ela não tem ouvido. A cobra não te ataca à toa, ela só te ataca se você invadir a zona de fuga dela, né? Eu estudei um pouco de biologia. Ela não, se ela puder fugir de você, ela foge. Quando ela te vê, você está muito perto, porque ela não te ouve, ela percebe os seus passos, o abalo e tudo. Mas tem uma coisa importante, ela fica bem camuflada, ela é bem escondida, e quando ela ataca, né, você não está vendo. É nesse sentido que ela é colocada como uma serpente. Então, ela engana eles, né, para se alimentar, né? Então ele é apresentado como uma serpente, aquele que fica à espreita, esperando, né, para atacar, e tem um veneno mortal, né? Esses 2 aspectos aí. Lembrando que isso é só um exemplo, é uma comparação, tá? É chamado também de Beuzebu, que é o príncipe deste mundo, né? Beuzebu é mais ou menos isso, né?
Bel vem disso, né, que é a divindade antiga. E príncipe das potestades do ar e maligno. É os nomes dele. Olha que os nomes já definem quem são, né? Porque para o povo de Israel, tudo tinha que ter um significado. Vou mostrar um pouquinho de significado para vocês hoje. Tudo para eles tem que ter um significado. Nada é à toa. Então você fala, bom, vamos pensar aqui, Judas Iscariotes. Você fala, bom, é o Judas, o sobrenome da família Iscariotes. Não, é de, é da, é proveniente de. Cariote, é Queriate Jearim, o Judas era da cidade de Queriote. Então era o Judas de Queriote, e não o Iscariote, né? Como João Batista, tudo tem significado, é João o Batista, o que batizava, e por aí vai. Então, para eles tudo, até o nome das pessoas tem algo a ver. Você pegar Abraão, Abraão, tá? Ave pai. Então, Abraão é pai de muitas nações, tá? Ave é pai em hebraico, tá? Aba não é pai, né? Aba, não em hebraico, tá? É aramaico, né? A origem é aramaica. Então, mas em hebraico é ave, tá? Então, Abraão, né, seria pai de muitas nações. Então, tudo para eles tem que ter um significado. Então, quando a gente vem para o texto bíblico, aí a gente tem que ficar esperto, porque tudo ali tem um significado. Tudo ali tem um ensinamento. Então, se você pegar o primeiro versículo da Bíblia, Bereshit, né, o primeiro versículo, você vai levar um susto de tanto de ensinamento que tem ali, se a gente for aprender os significados de tudo aquilo ali. Então, a Bíblia é um tesouro. Se uma pessoa conseguir decifrar o Gênesis, só o Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, ele vai ter conhecimento de todas as coisas do universo. Acontece que ninguém vai conseguir chegar a esse ponto, né? Nunca conseguiu, nem perto disso, né? Mas os especialistas judaicos, né? Os homens da Bíblia judaica, eles dizem isso, né? Eles é que afirmaram isso, por isso que eu citei aqui, tá? Então, o inimigo, aquele lá, o diabo, o Satanás, né? Não Lucifer, porque Lucifer ele era antes, né? Lucifer quer dizer anjo de luz. Ele era anjo de luz, ele perdeu o posto, tá? Então, Lucifer não é coisa ruim, não, é a parte boa, é quando ele era, tá? Tá vendo que não está na listinha ali? O nome dele, depois da queda, é Belzebu, é príncipe das potestades, é maligno e por aí vai. Ele usa artifícios, artimanhas, né? Principalmente, olha, listadas aí na Bíblia, né? Ele listou só 3, eu podia gastar os dedos da mão tudo, pedir os seus emprestados, e ainda ia sobrar né, algumas artimanhas que poderia citar. Mas as principais que ele usa, a mentira. Porque a mentira tem hora que ela parece boa, tem crente que já acredita em mentira. Tem isso não, pastor? A mentirinha do gasto, você nunca ouviu falar nela não? A mentirinha do gasto, né? Aquela mentirinha boa, mentirinha gospel, sei lá, eles dão tanto nome para ela hoje, né? Mas ela não deixa de ser a mentira, por ela ter essa aparência aí mesmo, que é a arma principal do diabo. Mentira. Tá? Engano. E é uma mentirinha, né? Coisinha à toa, mas tá? Mentira, engano e assassinato. Essas 3 armas aí são poderosas. O Gruden, né? O Gruden é um escritor famoso, ele tem uma enciclopédia toda escrita, tá? Ele afirma, que é Wayne Gruden, tá? Ele afirma que tanto o diabo quanto os seus seguidores, porque os seguidores vão fazer a mesma coisa que o seu senhor. Eles vão aprender com o diabo e vão fazer a mesma coisa que o diabo faz, tá? Então, tanto o diabo quanto os seus seguidores vão usar a tentação, tá? Os seguidores também, viu? Eles vão usar a dúvida, a culpa, o medo, a confusão, a inveja, o orgulho ou a calúnia para atrapalhar o testemunho cristão. Olha a listinha, agora já esquentou a listinha, não esquentou? Essa aqui mesmo, né? Quando só de ouvir essas palavras aí colocadas juntas, já dá vontade de fazer uma campanha de oração, né, irmã Jessi? Essas palavras aí juntas, elas já causam náuseas em nós, tá? Porque sabemos o prejuízo que isso faz e sabemos que são exatamente, né, essas artimanhas que ele se utiliza para tentar concluir o seu intento. Bom, tendo em vista que essas armas, né,
são as armas do diabo, porque o diabo tem as dele, nós estamos estudando elas agora, analisando elas, né, contra a humanidade. O cristão deve ter uma vida pautada nas virtudes ou nas armas, né, no outro lado, que é o que Deus deixou para nós. Então, ele tem as dele, nós temos a nossa. Ele usa a dele, nós usamos a nossa. Não dá para você usar as armas do outro. Não dá para você combater o mal com o mal, o fogo com o fogo. Tentaram fazer isso ali outro dia ali no parque, né? Ali, Altamiro de Moura Pacheco, né? Vamos fazer um fogo controlado aqui, né? Vamos combater o fogo com fogo. Botaram fogo, o trem saiu do controle, entrou na mata lá, foi uma corrida só para tentar recuperar. A arma dos outros não serve para a gente, né? Eu podia citar o caso de Saul, né? Ele tinha as armas, ele tinha as coisas dele todas ali, tentou botar aquilo tudo em cima do Davi. Quando Davi olhou, falou, não, isso aqui não é para mim, não. Não é assim que funciona comigo, não, né? Ele olhou, ele não conseguia nem andar com aquelas porcarias todas, né? Para o Saul estava muito bem, mas para o Davi não dava. O Davi era outra realidade, era outra pessoa. Dá para você trazer isso para o mundo espiritual aí, dentro da sua cabeça? Entendeu o que eu estou falando? O que é para um não é para o outro. A tentação de um é diferente da tentação do outro. A arma de defesa de um é diferente da arma do outro. Então, nós temos que usar o que é nosso, o que nos é próprio. Se eu tentar agir da mesma forma do outro lado, eu acabo não entendendo nada. E para isso eu tenho que fazer uma avaliação um pouquinho mais aprofundada. Quer ver? No próximo item eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Segunda posição, o mundo. Primeiro o diabo, né? Eu não vou perder muito tempo com ele, porque eu não gosto de ficar fazendo propaganda dele. Então vamos para o mundo aqui, que o mundo interessa um pouquinho mais para nós, né? O mundo, né? Do grego cosmo. Se você olhar lá no texto, né? No texto do Novo Testamento, está escrito cosmos, tá? Cosmos. E cosmos, né? A ideia de mundo, como opositor do ser humano, não é referência ao mundo físico, não é referência às coisas criadas, não é referência à criação de Deus, porque o próprio Deus afirmou que o que ele tinha criado era coisa boa. Não, ele falou que era coisa muito boa, né? As coisas que ele tinha criado. Não se refere a isso. O cristão normalmente entende isso, né? Eu explico no outro opositor lá também. O cristão entende isso, porque ele leva isso para o lado espiritual. Mas o cosmos aí, ele tem o mundo cósmico, né? É mais profundo do que isso. Se você pegar aqui, eu peguei aqui um trechinho do Heráclito. Heráclito é um filósofo grego, pré-socrático. Estou falando aí de 500 anos antes de Cristo, porque a época de ouro dos gregos foi aí nessa época, né? De 500 anos até o tempo de Cristo, até passar disso. Ali naquele meio vieram Platão, vieram Aristóteles, vieram tudo ali naquele meio, tá? Então, houve um avanço considerável dessa área aí, tá? E um dos expoentes desse universo aí, tá? Era o Heráclito. A hora que ele falou o princípio cósmico, tá? Que é a palavra cosmo que vem lá de mundo, tá? Que é um dos opositores nossos, que confere a ordem e racionalidade, inteligência ao mundo, está falando da inteligência humana, análise humana, tá? Racional aí, está falando disso. E em analogia, em comparação, tá? Com o modo como a razão humana ordena a ação, tá? O jeito que as coisas se apresentam. Então, o cosmo aqui não está se referindo a coisa criada, a uma árvore, a uma fruta, a uma planta. Não está se referindo à água, ele está se referindo à ordem das coisas, aí o sistema do mundo. Então, o opositor que se opõe a nós é o sistema. Qualquer pessoa que fala que é de Deus, ele vai ser a oposição do mundo, ele vai ser fuzilado pelo mundo, ele vai ser bombardeado, porque o mundo tem o seu sistema. O seu sistema todo está ligado nessa composição que vocês estão vendo ali, ó, que começou com Heráclito, que foi um dos primeiros lá, pré-socrático, antes de Sócrates, tá? E depois esse conceito foi se aprofundando, né? E acabou ganhando um contorno mais, né? Bem mais avançado do que isso que vocês estão vendo ali. Então, quando nós falamos de mundo, nós estamos falando do sistema de coisas.
de como as coisas se ordenam, como o mundo trata as coisas todas, tá? E esse é o problema. Então, isso se opõe à ideia de Deus. Isso se opõe à ideia do criacionismo. Inclusive, o sistema de coisas investe tempo, né, numa teoria evolucionista, que nem é uma comprovação científica, é uma teoria científica. Teoria é uma coisa que poderia ser, não é algo que possa ser comprovado. As pessoas confundem isso, né? Não, mas isso aí é ciência, né? O homem veio da evolução. Não, isso é uma teoria científica, é algo que poderia ser, mas que acreditamos que seja, né, o criacionismo. Então, uma das coisas a de oposição é essa, porque se opõe a tudo que chama Deus. Lá no final você vai ver, o combate final é combater tudo que se pareça com Deus, tudo que se chama Deus, tudo que é religião, isso tudo vai ser destruído e vão montar a nova religião do mundo, do Estado, ligada ao sistema de coisas, ligada ao que o povo quer, uma religião que atenda os anseios populares. O cristianismo não atende os anseios do mundo, somos oponentes do mundo. Há uma oposição muito grande aí, tá? Exatamente. O grande problema é que esse sistema vai usar aquelas artimanhas do pessoal lá de baixo, que eu não gosto de fazer propaganda, para tentar nos incorporar ao sistema. Então, o tempo todo, a igreja fica sendo bombardeada para você ficar parecendo com o mundo, ficar com cara de mundo, cara do sistema, agradar o sistema, agradar o mundo. Se você ficar com cara de crente, com cara de cristão, com cara de diferente aí, você vai ser chamado de fanático no meio da coisa toda, tá? Você vai ser taxado de fanático. Catolicismo. Eu acredito que ela já está se manifestando, porque ela é um Estado hoje. Não, ela tem muito mais tentáculos que isso. Isso. Ela já é um Estado, ela já tem um governo. Exato. Então, pode surgir dali, né? Pode. Mas ela tem muitos tentáculos, ela agrada a todo mundo. Quem não gosta de religião tem a ramificação dela. Quem gosta, mas pode ser enganado, já entra para outra classe. E cada um na sua, né? Cada um na sua. Para que o sistema de coisa possa nos envolver e nós possamos ser enganados por ela. Tá? O sistema, ele visa um objetivo comum. Não é teoria da conspiração, não. Isso é real no mundo espiritual. Isso é real, tá? E ela tende, né? O mundo tende a isso. Tá? Eu explico daqui a pouquinho, se eu tiver tempo, porque o nosso assunto aqui é grande, né? Olha só, dentro desse contexto aí, dessa realidade que o mundo, né? O sistema de coisas é o objeto do amor de Deus. Olha, o que é incrível é isso, né? Porque o Deus quer salvar esse sistema. Não é o ecossistema, meus irmãos. O ecossistema, se você largar ele lá, o Deus já preparou ele para se restaurar. Você sabia disso? Vai lá no meia-ponte, lá embaixo no meia-ponte, e dá uma cheirada nele. Você vai cair de costa, durinho, né? Mas deixa ele lá sem ninguém poluir ele, sem mexer com ele alguns anos, ele vai limpar ele mesmo, ele vai se auto-recuperar. Isso acontece com as matas, isso acontece com os ecossistemas, acontece com tudo. Ele se auto-ajusta. Não é disso que estamos falando. Mas nós estamos falando do sistema de coisas. Que Deus amou o mundo aqui, cosmos. O mundo cosmos aqui de Heráclito, tá? Está falando daquele mundo, porque está falando naquela realidade, não está falando para nós hoje. Aqui, isso foi escrito em grego, para aquela realidade lá. Então, eu tenho que entender o contexto lá para entender o que ele está falando para nós. Tá? Então, Deus amou o mundo. Mas amou o mundo? Não é meio incompatível? Não. Ele não te achou na igreja orando, não. Ele te achou afundado nos seus delitos e pecados. E foi lá que Ele te amou. Foi de lá que Ele nos resgatou.
Lá do mundo de pecado que Ele nos resgatou. Se Ele nos resgatou de lá, então Ele nos amou lá. E nós estávamos lá em acordo, em concordância com o sistema. Confere isso? Então Deus amou o mundo de tal maneira, né? De maneira tal que enviou o seu Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê. Aí está o segredo do universo. Tá? Crer em Jesus. Então, o mundo vai tentar fazer oposição a essa fé de que Jesus é o Filho de Deus. Fui pregar o evangelho para um muçulmano, eu conheci ele há alguns anos. Nossas conversas é meio salgada, porque começa bem, depois aí o trem desanda, sabe? Mas ele é meu amigo, assim mesmo, a gente não deixa isso interferir na nossa amizade, não. E ele estava meio azeitado esses dias, ele falou para mim que Jesus era um profeta, como Maomé, com aquele sotaque islâmico dele, né? Como Maomé, né? Como Moisés, como não sei o quê. Tá? Eu falei, não, Jesus é rei, é o Filho de Deus, e Ele veio ao mundo para nos salvar. Não fala isso, não fala. Ele ficou apavorado quando eu comecei a falar para ele quem era Jesus. Por quê? Porque ele foi enganado, ele foi iludido, ele não sabe de nada, né? Então, Deus amou esse mundo que mandou o seu Filho para nos resgatar, tá? E a fé nele é que vai separar os pequenos dos grandes, tá? O útil do inútil, o joio do trigo, o que presta do que não presta. Então, todo o esforço do diabo é para tirar isso, para tirar a confissão de Pedro. A confissão de Pedro, a rocha da confissão de Pedro. Você lembra da confissão de Pedro? É o segredo. É o segredo. Vocês não vão embora também, não? Não, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Disseste bem, né? Então, sobre essa rocha eu vou construir a minha igreja. Não é o Pedro que tem a chave, o povo, né, até na pintura lá dos católicos, ele põe um Pedro cheio de chave na mão, que ele tem a chave do reino. A chave do reino é a confissão dele, é sobre aquela confissão que a igreja foi formada. Ele confessou que Jesus é o Senhor, que é o Filho de Deus e é o libertador do mundo. É essa confissão, é sobre isso que nós estamos falando. Então, é sobre isso que nós estamos dizendo que o mundo vai se opor, que o sistema vai se opor, e está se opondo o tempo todo. Então, você ficar aí com esperança, estou vendo muito crente botando esperança no mundo, em governantes, em pessoas, em coisas do sistema. Gente, a nossa esperança está em Jesus, o sistema é o sistema. Eles fritam quem tiver de fritar, assa quem tiver de assar e sobra o que sobrar. Para nós é outra realidade. Não fica depositando a sua confiança no mundo, não, que você vai sair, pelo menos chamuscado, eu garanto, né? Se não sair bem queimadinho. O mundo passa com a sua concupiscência, né? Mas os que confiam no amor Senhor, exagerado das coisas, né? Então, exatamente. exagerado. Então, não deposita a sua confiança no sistema, não. Cuidado. É até, assim, um pouco tentador isso, né? A gente depositar a nossa confiança não, agora chegou o Messias, né? O Messias, o libertador, o Messias, né? Esse agora vai nos libertar. Ora, irmãos, o mundo vai continuar sendo o mundo. Ele pode até tentar, né? Mas o sistema não vai deixar, né? Porque quem vai governar esse mundo direito é o Messias, é o Cristo, é o Filho de Deus. Né, pastor Johnny, isso aí vai acontecer na grande tribulação. Exatamente. O super-homem, mas a igreja não está mais aqui. Pois é. E esse lá também é temporário, né? Um poder que foi dado a ele temporariamente. Ao homem foi dado a perfeição dos 7, né? Perfeição dos 7, onde Deus construiu tudo em 6 e descansou a criação, porque Deus parece que não cansa, né? Então, não vou dizer que Deus estava cansado. Ele fez o mundo em 6 dias, ou 6 milênios, né? Porque um dia para Deus é como 1000 anos, isso explica a profecia, né? E no 7º descansa. Então, deu ao homem 6, no calendário hebraico está faltando
no hebraico atual está faltando 100 e poucos anos, né, para inteirar os 6.000, que é um calendário contínuo. O nosso começou nos romanos, né? Nosso calendário começou nos romanos. O deles é segundo eles, desde a fundação do mundo, mas teve algumas alterações aí que diminui isso, então pode ser que nós estejamos bem perto de inteirar 6.000 anos. Né? E Deus deu ao mundo aí o sistema, estou falando isso para complementar o que é mundo, tá? Esse sistema vai governar até inteirar os 6 milênios. Não adianta você imaginar que vai ser diferente. Pode melhorar aqui, melhorar lá, né? Ter uma melhora daqui considerável, outra de lá, mas o mundo vai continuar se opondo do mesmo jeito, tanto a nós quanto a quem estiver governando. Né? Isso durante os 6 milênios, porque foi dado ao príncipe desse século, foi dado àquele sujeito lá, né, que governa o mundo, o poder de governar por 6 milênios. E no 7º, o que vai acontecer? Aí vem o Messias, aí vem o Cristo, e vai governar aí ainda nesse mundo por 1000 anos. Para mostrar como é que governa esse negócio, né? Como é que conserta o sistema, tá? Como é que põe o sistema na linha? Quem vai pôr o sistema na linha é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Messias. Tá? Até lá, não fique esperando muito, que você pode sair decepcionado. Né? Nós temos que esperar no Senhor. Né? E lembra que Deus ama o mundo, Ele queria era salvar todo mundo. Se não quis, foi por mérito próprio das pessoas do mundo, né? Do sistema. Tá? Bom, a igreja do Senhor, então, ela não pode amar os valores do mundo, é isso que é o foco. Porque quem ama os valores do mundo vai acabar chamuscado. Nós temos que colocar a nossa confiança em Deus, e não apesar de. Lembra do toque primeiro lá? Eu estou com ele engasgado aqui até agora, né? Não é apesar de, irmãos. Deus, o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele colocou limite para esse sistema aí. E o limite somos nós. A igreja. O cristianismo, nossos valores. A nossa diferença, o nosso diferencial está num conjunto de valores. Não, mas aí vem o governo e começa a defender os nossos valores. Ah, ele defende 1, 2, 3, 4 pontos, mas e o resto? Para mim são inegociáveis. Para você pode negociar os outros? Os outros pontos? Não pode, né? Tem que ser o conjunto completo. Então, o conjunto de valores que nós temos sobrepõe ao conjunto de valores que o mundo espera de nós. Eu digo para vocês, qualquer um que quiser defender todos os itens e ficar um só, o diabo vai aprovar. Por quê? Porque um só invalida os outros. Um conceito errado invalida os outros. Que isso, pastor? Se a pessoa tiver meio bom, então, vai superar o que está meio ruim. Não tem meio bom, meio ruim. Meu avô falava isso, né? Meu filho, não tem meio crente, não. Eu falava para ele, tem fulano, não, ele está meio crente. Meu filho, não é assim, não tem meio crente, não. Né? Ele tentava me mostrar uma outra situação aí. Mas eu provo para vocês. Aí, qualquer doutrina básica que você conseguir invalidar, você invalida o sistema inteiro. Você vai pregar o evangelho, aí fala para a pessoa que se ele continuar com aqueles valores, vivendo aquela vida daquele jeito, ele vai para o inferno. Aí ele te responde o quê? Não, mas o inferno é aqui mesmo. Olha o mundo aí, o inferno é aqui, isso aqui está um inferno. Isso quer dizer que a doutrina bíblica de que existe um lugar que Deus criou para juízo, tá? Um lugar que Deus criou para colocar ali em espera aqueles que contrariam, né? Aqueles que, né? Isso foi negado para ele. E ele não crendo nisso, isso destrói um monte de coisa, né? Porque aí vem a doutrina da ressurreição, aí vem sabe, todas elas estão ligadas. Você chega no outro e fala, ó, deixa eu te pregar aqui a palavra de Deus. Palavra de Deus? Não, aqui a palavra de Deus. Não, Bíblia? A Bíblia foi feita para o comedor de feijão. Você já viu essa história? Ou só eu que vejo essas asneiras? Pô, se a pessoa fala que a Bíblia foi feita por comedor de feijão, é porque a doutrina de que a Bíblia é a palavra de Deus falando a nós foi negada para ele em algum momento. Antes da gente chegar lá nele com a Bíblia, o Satanás já chegou com a negação, já foi negada essa doutrina importante, fundamental, importante, que valida as outras. Então, se eu pegar uma religião que apoia um monte de ideias minhas, mas ele invalidar uma, aí já bagunçou todas as coisas. Por isso que só o cristianismo pode se opor ao sistema de coisas. Porque o conjunto
que nós defendemos é único, tá? E não pode ser negociado. Já tem igrejas negociando, tem igreja que prega uma parte do evangelho já, vocês sabiam disso? E que negligencia todo o resto, tá? E não são poucas, né, que estão fazendo isso. Mas meio evangelho para nós não serve, porque o evangelho é a palavra de Deus, é a confissão de Pedro que liberta. Essas coisas, a gente aí deve ficar desconfiado, porque sempre ele defende por interesse. Exatamente, porque o sistema funciona em cima disso, né? Ele vai defendendo até a metade, igual o senhor falou aí. Aí a pessoa adere. Quer dizer, ao perigo está aí. Exatamente. Porque se ele está defendendo, é porque tem um interesse nisso aí. Vocês perceberam o tamanho dessa lição de hoje? Puxa, eu nem falei de armas ainda. Eu estou só analisando a coisa ainda. Quais são as possibilidades minhas e quais são as do inimigo. Meus irmãos, se a gente não souber disso, você não vai nem usar a arma. Se você não souber para que serve a arma, você não vai fazer um bom uso dela. Eu cheguei uma noite num posto avançado dentro da base aérea de Anápolis, tinha um lugar que escondia os combustíveis, escondia debaixo da terra os combustíveis. Vocês sabem que míssil, combustível, essas coisas sensíveis têm que ficar bem escondido. Lá é uma fazenda, é 36 quilômetros para dar a volta em volta. Então, lá no lugar que tinha os combustíveis, tinha um posto de serviço lá. E eu chego de noite fazendo uma ronda com um sargento, e tinha um soldado lá, e ele tinha uma guritazinha assim, junto com um tanque enorme de combustível. Ele estava com um fuzil aqui, do lado, um alemão, HK-33, um negócio poderoso, que dá uma rajada. Eu cortei um tambor no meio com um fuzil daquele, tão poderoso que ele é, para vocês terem uma ideia. Aquele sujeito não tinha noção, né? O sem noção estava com o fuzil aqui, assim, em cima de uma caixinha que tinha embaixo aqui, assim, e dormindo com o cano dele bem aqui, ó, nesse lugar aqui, assim, ó. Dormindo. Meio em pé, como é que a pessoa consegue dormir em pé? Soldado consegue, aquele lá estava dormindo em pé. E não sabe o poder da arma que ele tem na mão, né? Se o inimigo chegasse lá, não precisava fazer muito esforço, não, era só apertar a cabeça dele ia sair inteira, porque onde ele entra, ele faz um buraquinho assim, a bala do fuzil. Onde ela sai, ela faz uma florzinha assim, né, de uns 30 centímetros. Né, e arrancar o topo da cabeça dele para cima. Se acontecesse um acidente, por exemplo, né, não precisava ser um inimigo, não. Tá? Então, às vezes, eu estou falando isso para mostrar para vocês, se eu não souber para que serve a arma, eu não vou nem saber usar ela. Né? Está dormindo desse jeito. Tá? Então, eu tenho que analisar o inimigo, eu tenho que analisar a arma, eu tenho que saber mexer com aquilo. Sabe, aquelas armas lá só vai parar na mão do soldado depois que ele sabe manusear ela. A minha arma, eu desmontava ela no escuro e com tempo cronometrado. Para depois eu usar ela na rua, eu tinha que desmontar ela no escuro e montar de novo e com tempo cronometrado. A arma toda, era uma bereta, tá? Era uma pistola bereta, que eu tinha que desmontar todas as peças, irmã Jessi, no escuro, botava em cima do colchão, né? De noite, nós treinava de noite lá, com esse trem, sem as balas, é claro, né? No escuro, né? E montava de novo. Depois que eu conhecia, sabia como é que funcionava, sabia manusear, agora você pode usar. E tem crente com a Bíblia na mão aí que não sabe o que está fazendo, né? Está quase dando um tiro nele mesmo, né? Porque esse negócio corta para lá e corta para cá. Consegui te explicar isso? Né? O perigo que é da gente usar isso erradamente e apoiar o mundo com a Bíblia na mão? Sim. Exatamente. Nada, não usa ferramenta não, ele está falando a real. O tiro pode sair pela culatra.
Percebe? Então, a mesma coisa é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela, na mão de quem é bem intencionado e sabe, conhece os princípios, ela vai bem. Na mão de pessoas erradas, ela pode causar um estrago muito maior do que os terreiros e as ações diabólicas que ele possa fazer de qualquer outra forma. Tá? A Bíblia é muito, muito mais perigosa que isso, do que qualquer ação que o inimigo possa inventar. Tá? Então, é que ele testa de todas as pontas, tá? Mas a ponta preferida dele é distorcer a palavra de Deus para invalidar tudo que eu estou falando aqui. Então, nossa responsabilidade aumentou agora, né? Não aumentou? A sua responsabilidade, você tem que conhecer a palavra. Não dá para você ensinar um pouquinho dela. Deixa eu te ensinar um pouquinho do que eu sei. Não, eu tenho que saber muito, eu tenho que entender muito, eu tenho que compreender as coisas, porque senão eu vou estar trabalhando para o pessoal lá de baixo. Mas com a Bíblia na mão, sim, é esse o problema. Eu fui pregar para um maçom outro dia, ele falou para mim, não, mas Bíblia não, lá nas nossas sessões lá, antes de começar a sessão, tem que ler um salmo lá. Lá todo mundo é zeloso, tem que ler um salmo, gente. Não é só lá não, qualquer sessão no mundo, né? Até as sessões de parlamentos aí, tem lá, ou lê um salmo na hora, ou lê um versículo na hora, ou faz uma citação dele, não é disso que nós estamos falando, não. Isso tudo eles fazem para justificar as ações dele, porque eu tinha falado para ele que aquilo era do diabo, né? E ele começou a tremer, ele ficou apavorado demais. Não, lá a gente lê Bíblia. Aí não é só lá não, lê Bíblia em qualquer lugar do mundo. Eu quero saber se guarda o que está na Bíblia. Então vamos para a Bíblia, vamos ver. E ele era filho de um crente, né? Ele era desviado, né? E a situação ficou preta, né? Negra para o lado dele, porque, né, eu tinha argumentos bíblicos, né? Argumentos válidos que invalidavam todos os dele. Terceiro opositor, a carne. A carne, eu não preciso muita explicação para te dizer o que é carne. Os crentes, de um modo geral, entendem isso. O não crente talvez não, né? Porque a carne, a pessoa fica pensando na carne física também. Mas o crente, normalmente, ele entende o que é o mundo espiritual, e quando fala que o sujeito está na carne, ele já percebe que ele está do outro lado. Eu coloquei aqui uma investigação no grego, né? Eu comecei com o grego, essa deu trabalho, porque ela não é grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, né? A palavra que estava lá, né, é ergatisarcos. Sarcos é carne, tá? Mas essa carne aí, ela foi traduzida, ela foi herdada do latim, tá? Essa sarcos é do latim. O latim vem com o latim clássico, porque todas as línguas, vocês sabem que tem um clássico e tem o vulgar, né? Então, nós temos o grego clássico, o grego tem muito mais que isso, né? Porque tinha o grego clássico, tinha o grego koiné, tinha o grego popular, porque o grego também era muitas nações, né? Eram muitos povos que falavam grego. E aí desenvolveram o sistema de democracia, que foi Aristóteles, o grego, que foi o grande defensor. Eles conseguiram viver isso, juntar as cidades-estados, que eram grandes, tá? Tinha lá o que? Tessalônica, Corinto, Atenas, Macedônia todinha, mais as ilhas, né? Tinha do lado asiático, tinha cidades gregas também, tá? Troia, por exemplo, né? Era do lado asiático. E juntou aquilo tudo com a mesma língua e conseguiram viver a democracia, juntaram as cidades-estados. Os outros tentaram copiar, mas não conseguiram. Os Estados Unidos, por exemplo. O que chama Estados Unidos? Estados Unidos da América. Eles tentaram fazer um monte de estados e juntar na democracia, que não funcionou, porque eles vieram do sistema de rei lá da Inglaterra, né? E não funcionou na América. E nós tentamos copiar. Vocês sabiam que o Brasil se chamava Estados Unidos do Brasil? Sabia? Não, né? Pouca gente sabe disso, né? Pois é, o Brasil chamava Estados Unidos do Brasil. Tentaram fazer a mesma coisa. Por isso que nós não temos província, temos estado. Estado de Goiás, estado... Mas não são estados. O estado de Goiás não é estado. É uma província. O estado é o Brasil. Entendeu? O conceito de estado é um governo maior que governa sobre os outros. Tá? Estados Unidos eram, né? Não é, mas ainda tem algumas leis que tem no estado e não tem no outro, então pode ser que configure estado lá, né? Mas aqui não, é tudo junto, então não é estado. Estado de Goiás não é estado, é província. Ou outro nome qualquer, mas estado seria o Brasil, né? O estado
que se manifesta? O Brasil, tá bom? Bom, os gregos, né, então, encamparam muitas coisas do latim. O latim era a língua romana, tá? O latim era a língua romana. E do latim vulgar, do latim clássico, aliás, né, veio a palavra carne, tá? Que era carnes, né? Ou caro, que é a mesma coisa. O caro, você fala, não, está caro, isso veio do latim, tá? Mas então a carne está cara, né? E juntou as duas, né? A carne do grego com o caro do latim, e juntou, né? A carne cara. Então, essa carne aí, né, fala de luxúria, de prazeres, que custa muito. Por isso que é chamado caro, tá? Porque custa esses prazeres. E é desse prazer que é até uma adoração, para os romanos era assim. Os romanos eram o que falava latim, do latim veio o português, veio o italiano, veio o francês, veio o espanhol, tá? Veio mais línguas também, veio catalão, veio galego, veio várias línguas que surgiram dali do contexto do latim, tá? Por causa do Império Romano, né? E o grego era o império que dominava antes, então um influenciou o outro, que influenciou o outro. E chegou a nós o carne, né? Eu consigo explicar para vocês usando a palavra carnevale, né? Que vem desse conceito, que é o carnaval, que vem a luxúria, vem a adoração. A adoração tem que estar no meio da carne, para ela configurar a carne, tá? A luxúria, os prazeres e a adoração, elas trabalham juntas. Essa palavra define isso. E isso veio do clássico e não do vulgar, tá? Então, voltando na carne aqui, essa palavra tem significados diferentes nas escrituras, tá? Mas no contexto grego, é esse contexto que eu estou explicando para vocês aqui. E os crentes conseguem absorver isso, né? Se eu falar, olha, você está na carne, você já vai levar para o lado espiritual, que a pessoa não está, né, não está espiritual, não está fazendo as coisas de Deus, não é mais ou menos isso? Que a pessoa entenda? Então, se ele está na carne, ele está na luxúria, ele está nos prazeres, ele está naquele lado lá. Está vendo que encaixa certinho com o conceito original da palavra? Então, eu entender de onde vem a palavra, por o contexto que aquilo foi escrito, vai modificar o meu pensamento com relação ao que está escrito lá. Tá? Bom, e isso aí pode significar, na Bíblia aparece o conceito corporal, né? Pode significar a humanidade, como em Isaías, né? Alguém, né? Também em Mateus, a fraqueza, a enfermidade, a efemeridade, efêmero, tá? Da condição humana, o homem ser passageiro, como a carne e tal, é exemplificado aí no livro de Gálatas, né? Então, Paulo utiliza esse termo aí, né, de origem semítica, né, dos povos semíticos, filhos de Sem, né, filho de Noé, para expressar uma vontade intrínseca na essência, no ser humano, tá, que se opõe à vontade de Deus. Vocês perceberam que o que eu falei de carne, tudo se opõe a Deus? A luxúria, o caro, né, o custo alto, né, a adoração, tudo se opõe a Deus, porque não é adoração a Deus ali não, ali não está falando de adoração à carne mesmo, aos prazeres, às coisas, né? Eu não vou explicar para vocês aqui, mas os romanos tinham banho coletivo, né? Os gregos tinham essas porcariadas todas, e isso tudo era feito como adoração. Credo, sim, era uma coisa horrível aquilo lá, tá? E eles mantinham isso como uma adoração, tá? E daí vem o conceito de carnaval, hein? Carnaval é tudo isso e muito mais, né? Carnaval é isso tudo ampliado, vamos dizer assim, tá? E também pode ser vista como obras da carne, que é o termo usado aí em Gálatas 5, do 19 ao 21, que é o termo que eu expliquei para vocês, que vem do grego lá, né? Inclusive, eu tirei esse trecho da Bíblia grega lá, obras da carne, está escrito ali em cima, ó. Erga tis sarcos, obras da carne, tá? Tirei daquele trecho lá de Gálatas, tá? Bom, portanto, então, a inclinação para a carne, ela não é só prejudicial ao homem, ela é inimizade contra Deus.
A pessoa que se inclina para cá, que tem prazer nela, porque tem gente que peca, mas ele se arrepende de pecar, ele não queria fazer aquilo, fez por uma série de motivos. Não vamos discutir ele agora, né, pastor Zé Machado? A pessoa faz isso por uma série de motivos, mas aquele que tem prazer nela, ele não é de Deus. Ele não se converteu a Deus ainda. Pode se converter, mas não é. Não é, porque o que é da carne, ele se inclina para a carne. O que é de Deus, ele se inclina para as coisas de Deus, ainda que por algum motivo ele possa ser, né, taxado como carnal. Mas ele não tem prazer naquilo, aquilo causa repulsa nele, aquilo causa náuseas nele. Então, o conceito muda de pessoa para pessoa, tá? Então, assim como Paulo afirmou, nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Que não anda com inclinação para a carne, mas anda com inclinação para o Espírito. E que se ele pecar, se arrepende, Deus perdoa ele, porque isso aí depende, né, desse arrependimento. Né? Nós vemos isso em vários pontos da Bíblia, que também não vou ter tempo de falar para vocês. Quanto tempo eu tenho ainda aí? Até 10h20. Então, deixa eu organizar aqui, né? Se eu me organizar aqui, eu não consigo adiantar. Vamos para a armadura? A armadura de Deus, tópico 2. Vamos ler aí para a gente despertar? Vamos ler todo mundo junto? No 3? 1, 2, 3. Veja, Paulo exorta os crentes a ser fortalecidos, mas assim, tem uma coisa que os crentes fazem o contrário, que é a gente ficar pedindo para Deus nos fortalecer, né? Senhor, né? Não é errado você pedir ajuda para Deus, não estou dizendo que seja não, mas o que Paulo ensinou? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos, não é você, não é nós, que temos que buscar esse fortalecimento, não é a nossa parte, porque quando nós buscamos esse fortalecimento, aí ele, né, potencializa isso e nós acabamos sendo beneficiados por isso, tá? Mas essa é a nossa parte. Fortalecei-vos. Aí eu fico querendo colocar tudo na conta de Deus, falo, mas Deus não me fortaleceu. Eu ainda estou fraco aqui, Deus não me fortaleceu. Quando você pensa que está fraco, aí que está forte, porque você reconhece que você está fraco. Se eu olhar e falar, não, eu estou forte, aí você está fraquinho, né? Está fraquinho, não é eu que falei, não, é a Bíblia, né? Se eu falar que fui eu aqui, eu vou, né? Está fraquinho, fraco na fé. Que a Bíblia, inclusive, manda a gente suportar os fracos na fé, tá? Não apertar com eles. Então, nós temos que nos fortalecer. Como é que eu faço para fortalecer? Bom, eu posso usar a armadura de Deus, né? Com a armadura de Deus, se eu ficar bem equipado, eu vou ter como enfrentar as adversidades, os problemas, as dificuldades. Se eu estiver pronto para enfrentar as dificuldades, eu vou conseguir, né, passar por cima dos problemas. Se eu não estiver pronto, eu posso sair até envergonhado com isso. Então, o fortalecei-vos inclui eu fazer o uso contínuo, constante dessa força. Mas entendendo isso, eu tenho que entender isso, ninguém faz aquilo que ele não entende. Vou repetir, ninguém faz aquilo que ele não entende. Então, se eu falar para você, ó, você tem que orar, orar, orar. Você faz aí vou te dar uma receita, você faz 1 hora de oração todo dia. Primeiro você tem que entender como é que é essa oração. Se não entender, você não vai conseguir orar. Não, tem uns que conseguem, aí solta no piloto automático, nosso Deus, nosso Pai, aleluia, glória a Deus, e vai enchendo ali até passar 1 hora. Mas ele não falou nada, né? Eu falei um monte de coisa aqui, não falei nada. Porque eu não orei. Porque eu não entendi. Tá? Então, no processo, eu tenho que entender tudo. Se eu não entender tudo, olha, ninguém ama quem não conhece. Então, como é que eu vou falar para você amar a Deus se você não conhece Ele? Como é que eu vou falar para você amar Jesus se você não conhece Ele o suficiente para amá-lo?
Como é que eu vou falar para servir a Ele se você não sabe a quem você está servindo? Quem é que vai servir alguém de que ele não confia profundamente? Eu poderia servir qualquer um dos irmãos. Conheço vocês, tem pouca gente aqui que eu conheço pouco, né? A maioria eu conheço bem. Poderia servi-los, eu conheço. Mas chega um estranho e fala, agora você vai me servir. Você acha que eu vou servir ele? Acha? Primeiro eu vou ficar desconfiado, né? Não, esse não. Esse não conheço. Não sei quem é, não sei de onde veio. Vocês estão entendendo o conceito? Eu estou preocupado com os conceitos hoje, né? Porque tem muito conceito aqui no meio. E eu estou me esforçando aqui para ser rápido e preciso. Mas a rapidez eu consigo, a precisão eu não sei, né? Nós vamos saber se der resultado, tá bom? Então, Paulo exorta os crentes a fortalecer, a serem fortalecidos, tá? Né? E ele observa a vestimenta dos seus soldados naquele tempo para fazer uma analogia, uma comparação com a conduta de crente que nós devemos ter. O que Paulo está fazendo é comparando as armas espirituais, o que é espiritual com o que é físico, humano, tá? Começando pelo cinto, né? O cinto da verdade. A verdade cantada em prosa e em versos. A verdade estudada, eu estudei filosofia um tempo, né? Para entender. E esse era o grande problema, o grande problema da filosofia é justamente a verdade. Vocês sabiam que Pilatos provavelmente era um estudante de filosofia? Porque quando Jesus disse que ele era a verdade, que ele era o caminho, que era a vida, o Pilatos pergunta para ele o que é a verdade. Porque a verdade era uma pergunta filosófica, importante. Isso é muito mais profundo do que a gente olha a grosso modo, meus irmãos. A verdade. Jesus falou que é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós somos libertos, não é por eu aceitei Jesus, ele me libertou. A verdade que eu estou falando aqui não é assim. A verdade que liberta é à medida que você vai conhecendo, vai sendo liberto. Então, você conheceu hoje, você é liberto um pouquinho, amanhã mais um pouquinho. Isso é conta-gota, isso é devagarinho. Não é uma coisa que transforma você de um vil pecador num salvo pela graça. Não é disso que eu estou falando, não. A verdade que liberta, ela é um processo, não é um estado. Entende o que eu digo? E o processo de santificação é que leva essa verdade para dentro do nosso coração, de fé em fé. De fé em fé. Está vendo que é um processo de fé em fé? Não falava de fé em fé se não fosse um processo, então era só fé. Né? Então, entendendo o conceito, o cinto da verdade. A verdade sozinha dava uma mega aulona de teologia para nós aqui, tá? Mas eu vou dar uma pinceladinha nela, porque eu quero ensinar um conceito hebraico para vocês também, ainda, tá? Dentro do pouquinho que está me restando aqui. Será que eu consigo? Certamente que a referência sobre o cinto, eu vou passar um pouquinho, tá? Vocês deixam eu passar só um pouquinho do tempo? Um pouquinho, não é muita coisa não. Tá? Ainda estou no tópico 2, tem 3 aí, né? Certamente que a referência sobre o cinto da verdade está em Isaías 11:5. E a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. A justiça e a verdade, essas duas andam juntas. Justiça, o conceito de justiça. Tá? A verdade eu vou pular ela porque o tempo não vai dar, mas eu acho que eu já pincelei ela o suficiente para vocês. Mas eu queria falar um pouquinho de justiça. Porque no conceito hebraico, justiça é muito importante. Justiça é um termo muito importante. Nós temos que fazer justiça, tá? Que a tal da couraça da justiça, né? A tal da couraça da justiça. Se você pegar o seguinte aqui, a couraça da justiça, segundo o Valks, né, nos tempos antigos, a couraça era uma peça de uma armadura do soldado que servia para proteger o tórax ali, até as partes íntimas, né, de ataque direto. Em 1 Tessalonicenses, né, 5:8, fala que o amor, assim como a fé, fazem parte do peitoral dessa armadura, né, que nos defende do ataque direto. Né?
Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, né? Vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Tá? Olha a caridade ali, ó. É ela que eu quero pegar. E tendo por capacete a esperança da salvação. Aí está em Tessalonicenses. Tá? Em Isaías, se eu voltar lá no Velho Testamento, Isaías 59, a couraça faz parte da vestimenta do próprio Deus, tá? Que vem para salvar o seu povo. Justiça aqui é um termo muito desenvolvido por Paulo, tá? Que também expressa uma vida íntegra e justa. Quando fala de justiça, está falando de uma vida íntegra e justa. Você sabia que no Velho Testamento não tem a palavra esmola? Você vai achar isso no Novo Testamento, tá? A palavra esmola, mas na Bíblia hebraica, se você pegar ela escrita em hebraico, vai tá justiça no lugar. Fazer justiça. No lugar de esmola, por exemplo, tá? De misericórdia, vai estar fazer justiça, tá? No hebraico. Porque o conceito de justiça é mais ou menos o que Salomão nos ensinou. Peguei aquele conceito lá, tá? Chama tzadak. Justiça chama tzadak, que é essa segunda palavra. A segunda palavra não é a de cá, é a de cá, tá? Porque em hebraico a gente lê o contrário. Então, fazer justiça, né, e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olha o conceito de Salomão. Fazer justiça. Aí fala, poxa, mas eu não sou juiz. Se eu for juiz, então eu tenho que fazer justiça. Se eu for colocado numa posição aqui, eu tenho que fazer justiça. Não. Nossos atos de justiça são atos contínuos, todo dia. Eu tenho que me vestir da couraça de justiça todo dia. Então, quando um judeu ajuda o pobre, quando ele dá uma esmola, que nós chamamos de esmola, sabe de que ele chama? Fazer justiça. Então, para eles, não é uma coisa que eu tiro de mim e dou para o outro, é uma obrigação que eu tenho de fazer com o outro, porque não é justo eu ter e o outro não ter e eu não ajudar. Olha o conceito de justiça. Até o escravo, né, que do grego vem com a palavra doulos, né? No caso do hebreu era diferente. O escravo não podia ser escravo para sempre. Não é igual o escravo romano, escravo egípcio, não é aquele mesmo conceito, escravo africano. O escravo tinha escravidão lá? Tinha, mas tinha regras, tá? As regras eram tão rígidas que era melhor a pessoa pagar o funcionário do que ter um escravo, porque ele só podia servir 6 anos, tá? No 7º ano ele tinha que ser despedido, e ele não podia ser despedido de mãos vazias. O seu dono tinha que despedir ele com a mão cheia, tinha que dar de tudo para ele, tinha que dar os direitos dele, porque o conceito para Deus é de justiça, justiça social. Sabe aquela pregação esquerdista de justiça social que é só conversa fiada? Pois é, para Deus ela é real. Para os hebreus, eles levam isso muito a sério. Então, quando a gente está falando de justiça, né, olha lá, justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício, porque eles dava tanto valor no sacrifício, né, de oferecer ali pelo pecado e tudo. Não, você agir com justiça, que fez o céu e a terra, e não da parte do homem. Se o negócio não ficar bem feito, né, ele mesmo morreu. Não sei se estava com aquele capacete, né, mas ele não sobreviveu à queda do helicóptero. Mas nós estamos preparados? Nós estamos prontos? Estamos usando a nossa couraça da justiça, que tem que vir junto com a verdade? Porque como é que eu vou fazer justiça sem a verdade? Vocês viram que Isaías juntou os dois conceitos? Justiça e verdade? Porque eu fazer justiça sem a verdade, eu viro um hipócrita, né? Que fico tentando comprar Deus, né, com os meus atos de justiça. Vou fazer caridade, vou ajudar uma creche ali, vou fazer uma coisa lá, mas eu não vivo a verdade. A minha realidade é outra. Não se engana Deus, meus irmãos. Ou nós usamos as armas tudo, ou você pode jogar um pouco delas fora. Lembrei do pastor Montanheiro. O pastor Montanheiro pregava assim, vou terminar com isso. O pastor Montanheiro pregava assim, falava, olha, você que não quer ser crente direito, não quer andar nos caminhos do Senhor, não quer cumprir o que está escrito na Bíblia, pega a sua Bíblia e vai para o mundo, porque pelo menos você aproveita o mundo. Se você ficar no meio do caminho, você nem vai para o céu, não vai conseguir ir para o céu, vai ficar aqui atrapalhando, dando trabalho aqui, né?
Ele falou isso para a igreja toda, ele era presidente do campo de São Bernardo do Campo. E a igreja cheinha, ele falando isso. Falando, ó, quem quiser ir para o céu, seja bem-vindo, cumpra a palavra de Deus, você vai para o céu. Eu não garanto o céu para quem não faz as coisas direito. E quem não faz as coisas direito, aí você nem vai ter o benefício da salvação e nem vai aproveitar do mundo. Então, se o seu interesse é só aproveitar do mundo, então vai, aproveita. Senão você não vai ter nenhuma coisa nem outra, vai levar um prejuízo tremendo. Acho que ele foi duro, né? Demais, não foi? Mas o conceito dele estava bem acertado. Estava bem acertado. Né? Tem coisa que a gente pensa, mas não pode falar, né? Ele pensou e falou. Né? Exatamente isso. É os conceitos, meu irmão. Nossas armas, ou usamos tudo, ou nós nos dedicamos, ou nós mudamos de vida, falando, agora eu sou crente, eu quero andar direito, né? Ou não vai funcionar, não vai ter proteção total. Vai ficar parecendo crente, vai ficar com cara de evangélico, com cara de quem vai, mas não vai. Tá? Então, é essa a palavra de Deus para nós. Tá? Bom, o que está escrito lá? Só para terminar, está laachot, tá? Que é fazer, laachot, tzedak, fazer justiça. Tá? Então, fazer justiça tem que fazer parte do nosso conceito, da nossa vida e das nossas ações. Não é só para o juiz, não. Todos nós, todo dia. Sai daqui, você encontra na rua ali, né, toma uma decisão na família, em todos os lugares. Nós temos que andar com a verdade e a justiça. Amém? Termina aqui, né? Peço perdão para vocês, eu não consegui avançar muito, porque todos os temas que vêm daí para frente eu não dou conta de falar deles com um curto espaço, porque eu preciso defender, tenho que fazer uma apologia de cada um conceito desse, tá? E eu preciso de tempo para fazê-lo. Mesmo os que eu tentei fazer hoje ainda ficou um pouquinho a desejar, que ficou, né? É bem longo, é bem extenso o conceito. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, pastor Júnior. Deus abençoe. Muito feliz de ver a igreja aqui, alguns irmãos que já chegaram aí cedão, né, apoiando a gente. No nosso bacharelado de teologia, o pastor Júnior deu um módulo sobre apologética cristã. E eu confesso que eu me desafiei a descrever a minha defesa de fé. Não escrevi ainda não. Mas eu me desafiei, né, a escrever a minha defesa de fé. Por exemplo, eu não posso argumentar sobre a minha fé, sobre a minha ideologia, a minha crença, só baseado na fé. O pastor Júnior falava isso, eu não posso falar só da fé, porque tem gente que não vai ficar convencido. Não vou conseguir convencer uma pessoa a falar assim, não, eu creio na Bíblia como palavra de Deus, mas tem gente que isso não vai ser suficiente para poder argumentar com ele. Se eu falo só da minha fé, não, tenho fé por causa da experiência que eu já vivi com Deus, para algumas pessoas também não é suficiente. Então, eu me desafiei a pensar em argumentos históricos, argumento filosófico, argumento, porque a Bíblia, ela também tem base histórica e ela também serve como base para o estudo da história. Que o pastor Júnior também é um estudioso da história e ele, quando ele dava aula de história da igreja, aí eu pirava. Topzera mesmo. Então, assim, eu me desafiei a pensar na minha defesa de fé. Porque ele falou para a gente que muitos de nós cristãos não temos segurança para argumentar com alguém que bater de frente com a gente. E me desafiei dessa forma. Então, ele falou sobre apologética, sobre defender a fé. Nesse módulo, eu fiquei apertadaço mesmo, e me desafiei a escrever. Ainda não escrevi. E uma vez eu falei também sobre o cinto da verdade. Até numa campanha do Ministério do Espírito, eu falei sobre o cinto da verdade. Então, mais uma vez, reforçou para mim aqui o que o pastor Júnior falou, e a gente explorando sobre o cinto da verdade, ele falou sobre isso, que, na verdade, o cinto é para segurar, imagina assim, né, a roupa que fica por baixo da armadura. O cinto era para firmar. Então, imagina eu com as calças caindo, sem firmar direito e com a armadura. Eu não vou ter destreza para poder usar a armadura.
a calça caindo, então, né, ou segura a calça, ou eu me defendo com a armadura. E eu fiz essa analogia, né? O cinto da verdade. Imagina, então, para segurar minhas calças lá em cima, tem que ser a verdade. Senão eu fico toda hora tendo que parar e corrigir alguma coisa, porque eu não estou firmado na verdade. E quando ele falou sobre isso, eu lembrei que eu fiz uma explanação sobre o cinto da verdade, e essa comparação foi muito interessante. Um soldado com a veste que não está firme no corpo, não adianta a armadura. Ou ele segura a roupa, ou ele se defende e vai para a batalha com a armadura, só preocupado com a batalha, não em segurar a roupa dele. A verdade é para isso, é para segurar a nossa roupa de baixo, segurar a nossa proteção inicial, a nossa vestimenta inicial. Obrigado, viu, pastor Júnior? Foi excelente. Obrigado aos irmãos que estão aqui. Fiquei muito feliz de ver aqui os irmãos. Senhor? Os nossos pés. Os nossos... O calçado do Evangelho, né? Se o pé não tiver firmado, também não adianta. Obrigado. Eu devolvo aqui para o pastor Valtinho, pastor Walter, fazer a finalização. Agradeço aí o pastor Miro, que nos deu a oportunidade de conduzir essa manhã. Deus abençoe, igreja. Conto com os irmãos aí domingo que vem, tá? E só Deus para recompensar. Foi ótimo. E a gente agradece se os irmãos puderem sair domingo que vem. Obrigado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lição maravilhosa, né? Quanta coisa para aprender. Às vezes nós pensamos que sabemos, tem coisa demais para dissecar, né? Vai mais além do que nós imaginamos. Uma lição maravilhosa. Eu coloquei no grupo nosso aí, na mídia nossa, esse abreviamento aí dos tópicos. Não sei se os irmãos viram aí. Os antagonistas do cristão, né? O diabo, o mundo e a carne. Muita coisa, né? O diabo, ele é estelionatário por natureza. Rouba a alegria, né? Do cristão. E essa lição nos traz aí para nós aquilo que nós estamos falando desse trimestre. Não basta conhecer a casa de Deus. É necessário conhecer o Deus da casa. Por isso nós precisamos entender que é a palavra. É isso aqui que nós estamos fazendo. Todo mundo aqui está de parabéns, né, por a ousadia de vir à casa de Deus. É uma determinação nossa, que aí nós vamos evoluindo a nossa fé para saber dessas armaduras que o cristão, Paulo usou essa metáfora, né, para o homem despir-se, o velho homem, a velha natureza. Aquilo que o homem fazia, que era ruim, né, usou ali essa metáfora do soldado, de se despir. Tanta coisa que nós temos de se despir. Orgulho, soberba e outras coisas, um kit, né? O cristão precisa estar inserido nesse processo e conhecer isso aí, amém? Deus abençoe os irmãos, grande almoço aí para todo mundo, né? Um belo almoço, né? Para todo mundo, o sol está bonito, a manhã ensolarada. Mais uma vez, Deus nos permite estar aqui na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe o pastor Júnior, a composição da Escola Bíblica Dominical, o superintendente, pastor Aldemiro, mais o Abson, Alexandre, e por que não dizer, todos os irmãos, né, que estão aqui. É isso aí, vamos incentivar mais pessoas para estar aqui aprendendo a palavra de Deus. É isso que nós precisamos, constantemente. Ontem eu estava com uma alegria muito grande, e hoje ainda continuo ainda. Tem uma estante que o meu sogro começou a fazer, não, estante não, ele fez essa estante, e ele ia fazer os meus móveis quando eu fui contrair o matrimônio, e ele infelizmente veio a falecer. E essa estante, irmãos, ela é toda de cerejeira, mas só que ela é maneirinha, e foi feito muito bem feito, porque foi feito artesanal. E aí, a missionária, minha mãe, né, Jessi, e o meu pai, cedeu essa estante. Eu peguei ela ontem lá numa kitnet do meu pai, colocamos na caminhonete e levei lá para casa. Que alegria a hora que eu estava limpando ela. Aí a Dalva passou no supermercado, comprou aquele revitalizador, né, para tirar lustramóveis. Ficou num cheiro, eu coloquei num quarto meu lá.
Por que eu estou contando isso para vocês? Para poder estudar, que eu tenho uns livros lá, tem uma estantezinha, mas ela está daquele jeito, sabe? Aí agora essa estante lá, ela dura 100 anos ou mais, se tiver cuidado com ela. E por que eu estou falando isso? É muito importante nós estudarmos a palavra de Deus. Quanto mais nós aprofundarmos na palavra de Deus, conhecedores, mais defesa do Evangelho, mais vitória, mais a rota do céu vai nos apontando a proximidade de nós conhecermos a Deus. Precisamos fazer isso que nós estamos fazendo aqui, amém? Deus abençoe os irmãos. Então, fiquei alegre nessa instante. Agradeço, Pai, o Senhor ter cedido essa instante. Pastor Wagner Pimentel. Pastor Wagner Pimentel. Por quê? Hã? Bom, o senhor aqui sabe, pode, eu falo com o Wagner, pode adiar para outra terça. Pode ser, mãe. Obedecemos aí. Fica à vontade do senhor aí, tranquilo. Falo com o pastor Wagner. Muito. Essa epístola de Efésios, né? É muito boa. Muito boa. E nos dá alerta, na verdade é isso. Um grande alerta para nós como cristãos, né? Já que o pastor está falando e o pastor Venil está falando, nós nesse estudo aí que iniciamos, de Efésios não, de Filipenses, é a alegria triunfante no meio das provas, porque nós vivemos só no meio de guerra e prova. O campo de batalha aonde? A mente. Aí nós, Hernandes Dias Lopes, vocês já deve ter visto ele já numa pregação dele, ele fala sobre os ladrões da alegria. Nós falamos aqui, né, irmã Celestina, a primeira terça-feira aí. A circunstância rouba a alegria, a ansiedade rouba a alegria, as pessoas roubam a alegria, e o inimigo ele é estelionatário. Ele promete riqueza, mas dá pobreza, né? Ele promete liberdade, escraviza, promete prazer, mas dá desgosto, promete vida, paga com a morte, promete riqueza, rouba a alma, promete prazeres e destrói a pessoa. Destrói a pessoa. Então, esse estudo aí vem, como diz o pastor Wagner, gosta que eu falo, né? Coadunar, veio a calhar, né? Vem somar. Então, nós vamos atender o pastor presidente. Vocês venham, irmãos. Tá? Faça esforço para vir na terça-feira. Esse estudo de terça-feira ele é muito edificante para nós. É um aperfeiçoamento cristão que não pode parar. Nós não podemos parar nunca, é uma ascendência, é um crescimento. Muito. Eu notei aqui, ó, não quero, o tempo nosso já foi. Esse último ponto aí, ó, a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Constituição celestial. A Bíblia Sagrada. O cristão não conheceu a palavra, tá sem rota para o céu. Aí fala aqui, ó, atualmente vivemos em um mundo globalizado, né? Nós estamos sabendo isso aí. E em um país que ainda se pode pregar o Evangelho, sem ser preso por isso. Entretanto, muitos crentes não fazem uso correto de sua arma, essa armadura que Paulo usou, essa metáfora do soldado romano, que está aí na revista. Muitos se deixam levar por quaisquer eventos de doutrina, por serem analfabetos bíblicos funcionais. Pensa que sabe, mas não sabe. Não traz para a vida prática. Sim. Espiritualmente, exatamente. Espada do Espírito, palavra. Lembra do primeiro trimestre, Esther e Mardoqueu? Lembra de nós falar aqui o que nós... Sim. Com a palavra. A palavra é espada. Primeiro trimestre, lembra que nós falamos aqui? O código moral da família cristã é o quê?
O código moral da família cristã é o quê? Palavra. Agora, desse trimestre, não basta conhecer a casa de Deus, é necessário conhecer o Deus da casa. E o trimestre passado? Estamos na terra, mas temos um vínculo com o céu. Fica sobre os pés, irmãos. Nós temos vínculo com os céus. É os atributos que Deus passou para nós no trimestre passado. Então nós precisamos colocar, isso tem que ficar impregnado na nossa mente. Quanto mais, mas está enjoado, está repetindo. Quanto mais você for aprendendo isso, mais defesa você vai ter. Mais defesa. O cristão precisa disso. Bom domingo, almoço para todos, né? À noite, culto, celebração. A Deus, nós não estaremos aqui. Eu não estarei aqui, mas vai ser bênção pura aqui. Amém? Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa manhã rica, por esse sol, ó Deus amado, pelo alimento, por tudo, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus amado, a revestirmos, ó Deus amado, de conhecimento, mudar nossos atos, nossas atitudes, trazer para uma vida prática, ó Deus amado, a Tua palavra, anunciar ela àqueles que têm sede e necessidade, ó Deus amado. Nos ajuda nesse crescimento e aperfeiçoamento cristão. Assim oramos a Ti, ó Pai, segundo a Sua vontade, com muita humildade oramos assim. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre, todos digam. Uma salva de palmas para Jesus, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor.